Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje vamos observar e conversar um pouquinho a respeito de uma coisa que eu acho muito interessante que a gente tenha uma noção, né? Que é a questão da purificação na maçonaria. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais esse assunto, que é importante. Você vai ver como é importante na história, no desenvolvimento do ser humano, na história da humanidade. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, obviamente, caso não seja um inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal. É super simples, você já sabe bem como é que faz, né? Não esqueça de dar o seu like, dá o seu like aí, já para tudo, dá o seu like, ajude o canal e também ative as notificações. E para você que quer dar um passo a mais e entender de fato do que se trata a Ordem Maçônica, a maçonaria como um todo, conhecer de fato as entrelinhas do que acontece dentro da ordem, como ela se formou, né? Como se formou. Se você busca um ponto de vista mais profundo nesse tema, nessa questão, eu vou deixar aqui para você o curso Entenda a Maçonaria, que você vai gostar bastante, né? É um curso que fica permanentemente com você, o valor é simbólico, né? E você não precisa gastar uma grana aí comprando livros e tal, né? Você pode ter tudo isso de uma forma muito dinâmica em vídeos, autoexplicativo, dinâmico, você vai gostar, garanto, né? E se você busca um aprofundamento no que tange essas questões dos mistérios cósmicos, vamos por assim, né, que envolve as ordens iniciáticas, as ordens religiosas, as ordens metafísicas, né, a questão do esoterismo, do exoterismo, eu convido você a conhecer a nossa Escola da Tradição Primordial, porque lá é um grupo seleto de pessoas que investiga aspectos relacionados à fonte da verdade absoluta, que é a tradição primordial da humanidade. Então conheça todos esses aspectos aí e um abraço para todos os alunos. Enfim, questão de purificação. Primeiro vamos contextualizar, né? Você que me acompanha, que com certeza já deve ter as manhas do negócio, né? Em vários vídeos passados eu já venho falando, né, que a maçonaria na verdade é uma escola que acabou se organizando, vamos por assim, a partir lá de 1717, que seria a nossa data oficial, 24 de julho de 1717, lá na Inglaterra. E a partir disso daí começaram a surgir uma série de influências na maçonaria, né? Tanto é que a gente tem ritos diferentes, tantos ritos, né? Lá na Inglaterra é feito de um jeito, lá na França existe uma imensidão, né, de práticas ritualísticas, lá nos Estados Unidos é feito de um jeito, até aqui no Brasil nós temos o rito brasileiro, por exemplo, né? Então você vê, são influências que a maçonaria, que esse sistema, essa escola acaba adotando, né, e criando formas de apresentar-se, sabe? Resumidamente nesse formato. E dentro desses contextos, em alguns ritos existe uma coisa que chama mar de bronze. Seria uma espécie de uma bacia de purificação. E da onde que vem essas coisas? Tá? Então, primeira coisa, até deixei aqui um videozinho muito bacana de lugares sagrados lá na Índia. O pessoal conhecer um pouquinho aí, né? Tem alguma coisa da Índia a ver com a maçonaria? Olha que tem, viu? Mas a questão aqui é a seguinte, por exemplo, né? Da onde que vem, né? Existem lendas da maçonaria, o pessoal conhece, né? A partir de determinado grau, de determinados graus, a gente começa a trabalhar com determinadas lendas, né? E todas essas lendas são oriundas de determinados povos que têm uma cultura. Então, uma das coisas analisadas, que não é nenhum segredo, é o Templo de Salomão, né? E o que era isso, afinal de contas? Então, foi um templo que foi construído lá 950 antes da Era Comum, certo? O primeiro templo, né? Nós tivemos alguns templos aí, e ele era uma réplica em pedra do tabernáculo, né? O tabernáculo era um local sagrado, né? Naquela ocasião o povo era nômade, então eles tinham que levar, vamos pôr assim, entre aspas, o seu templo junto. Então eles tinham um templo em lona, faziam em lona, né? Então era uma espécie de uma barraca, tinha determinadas separações, e já na sua entrada, ali no átrio, praticamente, a gente pode pôr desse jeito, né? Nas primeiras, onde o local era mais público, também vamos pôr desse jeito, né? Existia um local que a pessoa purificava suas mãos, né? Lavava seu rosto. Imagine você, naquela ocasião, né? Isso há milhares e milhares de anos atrás, né? Aquele povo nômade, na sua grande maioria, eram pastores, né? Lidavam com animais, certo? Aquele vento, a poeira, todas aquelas coisas, né? Então já era um costume
daquele povo nômade, né, daquela região do Oriente Médio ali, né, fazer uma purificação antes de toda e qualquer refeição, por conta do local, da intempérie, né, que acabava existindo. Isso aí era um aspecto tanto prático, e olha que interessante, né? Ele era tanto prático, né, no dia a dia das pessoas, ou seja, o sujeito ficava trabalhando lá, pastoreando, as mulheres ficavam fazendo afazeres ali da sua tenda, etc, 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 né? Na hora do alimentar-se, né, que era um alimentar-se tanto, um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, né, que você vai num buffet, serve-se ali, hoje em dia com esse negócio de pandemia o pessoal te serve e tal, né? Hoje a gente tem um controle sobre proteínas, carboidratos, sais minerais, essa coisa toda, né? Antigamente era um pouquinho diferente, né? Então, mas mesmo assim existia a questão da higienização, né? Hoje é o álcool gel que a gente acaba utilizando, mas naquela época era a higienização e colocar os nutrientes dentro do seu organismo, certo? E no aspecto religioso, né, dentro dos tabernáculos, né, que existiam antes do Templo de Salomão, estou falando, né, que eram as tendas, etc. Existia um local de purificação, onde as pessoas se purificavam as mãos para prestar as suas homenagens, seu culto, sua adoração ao grande Deus. Então, isso é comum em uma série, na verdade, de culturas, né? Quando eles iam preparar-se para algum trabalho mais sério no aspecto religioso, sempre havia purificação, né? Você vê, isso não é uma coisa só religiosa, né? Em ordens iniciáticas, quando o cidadão dependendo do que iria acontecer, ele colocava uma túnica branca, né? Ele era um iniciado, como na sociedade pitagórica, né, que a roupa deles já, a roupa, vamos pôr assim, oficial, já era uma túnica de linho branco, né? Então, todos esses aspectos, eles são relativos à purificação. E isso acabou caindo, né, também, né, a maçonaria, uma escola que acabou agregando uma série de culturas, aí, de modus operantes, de uma série de culturas, se você começar a observar assim, de uma maneira pormenorizada, né? Eu já falei aqui que no canal a respeito das raízes hebraicas da maçonaria, né? O pessoal pensa que a maçonaria veio dos judeus antigos. Não veio, né? Existem vários aspectos de uma pancada de religiões, né? Certo? Então, esse aí é mais um, né? Em alguns ritos a gente tem um mar de bronze ali também, né? Que dependendo da reunião existe um aspecto de purificação, né? A pessoa purifica, né? É uma questão simbólica, é um símbolo isso daí, né? E é muito difícil de observar. Em qualquer digitada que você dê no Google, você já vai observar que existe esse modus operandi, né? E ele é geralmente praticado por linhas francesas, é um detalhe interessante. Geralmente, né, via de regra, é praticado por linhas francesas. Não existem todos os ritos, mas em alguns ritos existem, que é a questão do mar de bronze, né? Em determinadas reuniões, a pessoa vai passar por um aspecto de purificação, certo? É simbólico, né? A maçonaria não tem os outros aspectos ligados à adoração, por exemplo, né? Mas tem o aspecto iniciático que é importante. A iniciação, tenha-se em mente, né, sempre essa questão que eu coloco, e eu acho que você deve agregar essa mensagem na sua vida. A iniciação é um processo de influência espiritual que muda a condição do ser humano. Então, antes do processo da iniciação, tem-se um processo de purificação, né? Tanto é que esse aspecto ele vai reverberando, e a maçonaria acabou adotando, né, o aspecto da luva branca, da pureza, também tem essa representatividade. Então você veja como esse lance da purificação e da pureza, eles estão intrínsecos, assim, até nas entranhas da ordem maçônica, porque definitivamente são muito importantes. Então tá, nesse vídeo de hoje eu mostrei esses aspectos ligados à pureza e à purificação para você. Alguns exemplos, né, não é uma coisa incomum em uma série de culturas que existem por aí, mas a maçonaria acabou agregando, né, agregando na questão do mar de bronze em alguns rituais, né, e algumas práticas ritualísticas, e também no aspecto das luvas brancas, da purificação. Então nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, e tenham uma semana pura e sagrada. Até meu próximo vídeo, um fortíssimo e grande abraço.